O calor do palco queimava contra minha pele, enquanto Rafael me puxava mais próximo, seus dedos entrelaçados nos meus com uma força que fazia meu coração disparar. A música latina ecoava pelo salão principal do resort, mas tudo que eu conseguia ouvir era minha própria respiração ofegante e o sussurro rouco da voz dele no meu ouvido. "Confia em mim, Benji", murmurou Rafael, seus lábios quase tocando minha orelha. "Deixa eu te guiar." Eu deveria ter resistido. Deveria ter pensado na minha família sentada na primeira fila, nos olhares de desaprovação que certamente viriam, no escândalo que isso causaria. Mas quando Rafael me fez girar e me puxou de volta contra seu peito, quando seus olhos escuros encontraram os meus com aquela intensidade que me deixava sem ar, nada mais importava. Era a nossa última noite, nossa única chance. E eu não ia desperdiçá-la. Meu nome é Benjamin Torres, mas todos me chamam de Benji. No verão de 1987, eu tinha 19 anos e achava que conhecia tudo sobre mim mesmo. Como eu estava errado. Tudo começou quando meus pais decidiram que precisávamos de tempo em família. Código para "vamos te manter longe de qualquer coisa que consideramos inadequada". O resort Las Montanhas, escondido nas alturas da Sierra Madre, parecia o lugar perfeito para isso. Isolado, tradicional, seguro. Exatamente o tipo de lugar onde um garoto como eu não arranjaria problemas. A viagem de carro durou 6 horas. Meu pai dirigindo em silêncio enquanto minha mãe comentava sobre as paisagens, e minha irmã mais nova, Carmen, reclamava do calor. Eu fiquei quieto no banco de trás, observando as montanhas se erguerem ao nosso redor como gigantes adormecidos, tentando ignorar a sensação crescente de claustrofobia. "Vai ser bom para você, mijo", disse minha mãe me olhando pelo retrovisor. Longe da cidade, longe de distrações. Ela não disse o que realmente pensava, mas eu sabia. Longe de Marcos, meu melhor amigo desde a infância, que meus pais tinham decidido que era uma má influência. Longe dos livros de poesia que eu lia escondido. Longe de qualquer coisa que pudesse me fazer questionar o futuro que eles tinham planejado para mim. Faculdade de administração, trabalho no negócio da família, casamento com uma boa garota mexicana. O resort Las Montanhas era como um cartão postal. Construções de adobe espalhadas por jardins exuberantes, uma vista deslumbrante do vale lá embaixo, e funcionários sempre sorridentes vestidos com trajes tradicionais. Parecia o paraíso, se você gostasse de paraísos que vinham com regras rígidas e horários programados. "Que lugar maravilhoso", suspirou minha mãe enquanto carregadores levavam nossas malas. "Tão autêntico." Eu não disse nada, mas algo em mim se rebelou contra aquela palavra. Autêntico. Como se houvesse algo mais real em seguir tradições apenas porque eram tradições, em viver uma vida que não era sua só porque era esperado. Foi na segunda noite que eu o vi pela primeira vez. Eu tinha conseguido escapar do jantar em família mais cedo, alegando dor de cabeça, e estava caminhando pelos jardins, quando ouvi música vinda de um dos pavilhões dos fundos. Não era a música suave que tocava no restaurante principal, mas algo com mais energia, mais paixão. Guitarra espanhola misturada com percussão latina, um ritmo que fazia algo em meu peito vibrar. Segui o som até uma janela aberta e expirei lá dentro. E foi quando meu mundo mudou. Ele estava sozinho no centro do salão, dançando como se a música fosse parte dele. Movimentos fluidos, sensuais, cada gesto contando uma história que eu não conseguia entender com a mente, mas que meu corpo compreendia perfeitamente. Seu cabelo escuro estava grudado na testa pelo suor, a camisa branca meio desabotoada revelando a pele dourada do peito. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter voltado para o quarto fingido que não tinha visto nada. Mas fiquei ali, hipnotizado, sentindo algo despertar dentro de mim que eu não sabia que existia. Foi quando ele me viu. Nossos olhos se encontraram através da janela, e por um momento que pareceu eterno, nem ele nem eu nos movemos. Havia algo naquele olhar, uma conexão instantânea que me fez sentir como se ele pudesse ver através de todas as máscaras que eu usava, direto para a parte de mim que eu mal conhecia. Então ele sorriu. Não foi um sorriso educado como os dos outros funcionários, mas algo genuíno, travesso, cheio de promessas que eu não ousava imaginar. Ele acenou para que eu entrasse. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter corrido de volta para o quarto, trancado a porta e fingido que nada tinha acontecido. Em vez disso, encontrei-me caminhando até a porta do pavilhão.
meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Não vai entrar? Ele perguntou em espanhol, a voz rouca do esforço da dança. Ou vai ficar aí parado a noite toda? Respirei fundo e entrei. O salão era maior do que parecia de fora, com espelhos nas paredes e barras de dança. O cheiro de suor e algo indefinível, juventude talvez, ou liberdade, pairava no ar. Ele estava parado no centro, ainda ofegante, me observando com aqueles olhos escuros que pareciam ver coisas demais. Sou Rafael, disse ele estendendo a mão. E você é o garoto da cidade que está hospedado com a família, não é? Como você sabe? Ele riu, um som grave que fez algo se mover no meu estômago. Este lugar é pequeno, Guerro. Todo mundo sabe de tudo. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Era uma boa pergunta. O que eu estava fazendo ali? Não conseguia explicar nem para mim mesmo a força que me tinha puxado até aquele lugar. Até ele. Eu ouvi a música. Consegui dizer finalmente. E vi você dançando. Eu engoli em seco. Nunca vi nada assim antes. Algo mudou na expressão dele. O sorriso travesso deu lugar a algo mais sério, mais intenso. Ele deu um passo em minha direção, depois outro, até estar perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Você quer aprender? Aprender o quê? A dançar. Ele estendeu a mão novamente, desta vez como um convite. A se mover, a sentir a música. Eu olhei para sua mão e então para seu rosto. Havia algo perigoso naquele convite. Algo que eu sabia que mudaria tudo se eu aceitasse. Meus pais estavam a poucos metros de distância, dormindo em seus quartos seguros, confiando que eu estava fazendo a mesma coisa. Mas quando Rafael sorriu novamente, quando seus dedos se moveram ligeiramente como se quisesse me convencer sem pressionar, eu soube que não tinha escolha. Coloquei minha mão na dele. O toque foi como um choque elétrico. Seus dedos se fecharam em torno dos meus, firmes e calorosos. E de repente eu estava sendo puxado para o centro do salão, para o centro de algo que eu não compreendia, mas que queria desesperadamente explorar. Primeiro, disse Rafael posicionando-se à minha frente, você precisa ouvir a música. Não só com os ouvidos, mas com o corpo todo. A música ainda tocava baixinho no aparelho de som no canto. Ele colocou uma mão na minha cintura, a outra ainda segurando minha mão, e de repente, estávamos próximos demais. Próximos de um jeito que eu nunca tinha estado de outro homem. Sente o ritmo? Murmurou ele, e eu podia sentir sua respiração no meu rosto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tentei me concentrar na música, mas tudo que eu conseguia sentir era o calor de sua mão na minha cintura. A maneira como seus músculos se moviam sob a camisa. O cheiro de sua pele misturado com algo que poderia ter sido colônia, ou apenas a brisa noturna que entrava pelas janelas abertas. Você está pensando demais, disse ele, sua voz mais baixa agora. Pare de pensar, apenas sinta. Fechei os olhos e tentei fazer o que ele disse. Tentei parar de analisar cada sensação, cada pensamento que passava pela minha cabeça. Tentei apenas ser, e funcionou. De alguma forma meu corpo começou a encontrar o ritmo, a se mover em sincronia com o dele. Não era gracioso como Rafael nem de longe, mas havia algo ali. Algo que eu nunca tinha sentido antes. Liberdade. Assim, murmurou ele, aprovação clara na voz. Exatamente assim. Abri os olhos e o encontrei me observando com uma intensidade que fez minhas pernas tremerem. Estávamos nos movendo juntos agora, seus quadris guiando os meus, nossas mãos entrelaçadas, e de repente eu entendi por que meus pais tinham tanto medo de lugares como aquele. Porque ali, naquele momento, eu não era o Benjamin Torres que eles conheciam. Eu era alguém novo, alguém que eu mal estava descobrindo, alguém que queria coisas que eu não sabia nem como nomear. Rafael, consegui sussurrar, não sabendo exatamente o que queria dizer. Ele parou de se mover, mas não me soltou. Ficamos ali, parados no meio do salão, olhando um para o outro, e eu pude ver no reflexo dos espelhos ao nosso redor, duas figuras entrelaçadas, próximas demais, perigosas demais. Você deveria ir, disse ele finalmente, mas sua voz não tinha convicção. Eu sei. Seus pais vão perceber que você saiu. Eu sei. Isso é complicado. Eu sei. Mas nenhum de nós se moveu. Ficamos ali, presos naquele momento, naquela descoberta, naquela promessa de algo que nenhum de nós conseguia nomear. Foi o som de passos no corredor que nos separou.
Rafael me soltou rapidamente, dando um passo para trás, e eu me virei para a porta, o coração disparado. Amanhã, disse ele em voz baixa, quase um sussurro. Se você quiser, venha amanhã, à mesma hora. Eu não respondi. Não conseguia. Apenas corri para fora do pavilhão, através dos jardins, de volta para o meu quarto seguro, onde me joguei na cama ainda vestido, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ia acordar toda a família. Mas enquanto ficava ali deitado, olhando para o teto, tudo que eu conseguia pensar era na sensação da mão dele na minha cintura, na maneira como ele tinha me olhado, na promessa implícita naquelas palavras. Se você quiser, e a verdade assustadora era que eu queria. Deus me perdoasse. Eu queria mais do que qualquer coisa que já tinha querido na vida. Não consegui dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rafael, sentia o calor de suas mãos na minha pele, ouvia o eco de sua voz sussurrando meu nome. Era como se algo dentro de mim tivesse despertado, uma parte que eu nem sabia que existia, e agora ela pulsava com vida própria. No café da manhã, minha mãe comentou que eu parecia cansado. Deve ser o ar da montanha, disse ela, passando a mão na minha testa para verificar se eu estava com febre. Ou talvez você tenha comido algo que não caiu bem. Se ela soubesse o que realmente tinha me deixado assim, mas apenas concordei e fingi interesse no roteiro do dia. Um tour pelas vinícolas locais, seguido de uma tarde na piscina e jantar com música tradicional. Vai ser educativo, disse meu pai, dobrando o guardanapo com precisão militar. É importante você conhecer nossas tradições, Benjamin. Entender de onde vem nossa família. Eu queria perguntar se nossas tradições incluíam reprimir qualquer coisa que parecesse diferente, mas mordi a língua. Em vez disso, sorri e disse que estava ansioso pelo passeio. O dia passou em câmera lenta. Durante o tour, fingi prestar atenção enquanto o guia explicava sobre as técnicas centenárias de vinificação. Mas meus pensamentos estavam em outro lugar. Na tarde, deitado ao lado da piscina, observei outras famílias rindo e se divertindo, e me senti como um ator representando um papel em uma peça que eu não tinha escolhido fazer. Carmen estava na piscina com outros adolescentes, rindo alto de alguma piada interna. Meus pais conversavam com outro casal sobre negócios e política. Eu estava ali, mas não estava presente. Parte de mim já tinha voado para longe, para um salão de dança iluminado apenas pela luz da lua. Benji, você vai ficar aí parado o dia todo? Gritou Carmen da água. Vem nadar com a gente. Já vou. Menti, ajustando os óculos de sol e fingindo que estava relaxando. Mas como eu poderia relaxar quando cada fibra do meu ser vibrava com antecipação? Quando tudo o que eu conseguia pensar era se Rafael estaria lá naquela noite? Se ele realmente esperaria por mim? Se o que tinha acontecido entre nós era real ou apenas produto da minha imaginação superativa? O jantar foi uma tortura. A música tradicional que meus pais tanto elogiaram me soava monótona comparada ao ritmo que ainda ecoava na minha memória. Cada prato que chegava à mesa parecia perder o sabor antes mesmo que eu pudesse prová-lo. Eu estava fisicamente presente, mas minha mente, meu coração, tudo que realmente importava já estava em outro lugar. Você anda meio estranho, seu irmão, sussurrou Carmen quando nossos pais se distraíram conversando com os garçons. Aconteceu alguma coisa? Nada. Respondi rápido demais. Só estou cansado. Ela me estudou com aquela perspicácia irritante que irmãs mais novas parecem ter naturalmente. Tem certeza? Porque você parece diferente. Diferente. Se ela soubesse o quanto. Consegui escapar novamente alegando dor de cabeça. E desta vez meus pais nem questionaram. Talvez estivessem começando a se acostumar com minha necessidade de momentos sozinho. Ou talvez estivessem muito ocupados planejando as atividades do dia seguinte para se preocupar. Caminhei pelos jardins com o coração disparado, cada passo me aproximando do pavilhão onde tudo tinha começado. As mãos suavam, e eu as limpei várias vezes na calça, nervoso como nunca tinha estado na vida. E se ele não estivesse lá? E se tudo aquilo tivesse sido apenas gentileza profissional? Um funcionário sendo educado com um hóspede solitário? E se eu tivesse imaginado toda aquela tensão, aquela conexão? Mas quando cheguei à janela e olhei para dentro, lá estava ele. Rafael estava alongando junto à barra, usando apenas um shorts de dança e uma regata que grudava no corpo suado. Mesmo de longe, eu podia ver a definição dos músculos das costas, a maneira como ele se movia com uma graça natural,
que fazia algo se contrair no meu estômago. Desta vez ele me viu imediatamente. Pensei que não ia vir, disse quando entrei, mas havia alívio claro na voz. Eu também pensei. Ele riu, aquele som grave que fazia coisas estranhas com meu equilíbrio. Mas veio mesmo assim. Vim. Ficamos nos olhando por um momento, a tensão do dia anterior voltando com força total. Mas havia algo mais agora. Uma familiaridade que não existia antes, como se aqueles poucos minutos de dança tivessem criado uma linguagem secreta entre nós. Pronto para a segunda lição? Perguntou ele, estendendo a mão. Esta vez eu não hesitei. Sua mão se fechou em torno da minha, e imediatamente fui puxado para seus braços. Mas desta vez foi diferente. Mais próximo, mais íntimo. Ele me posicionou de costas para ele, suas mãos firmes na minha cintura, meu corpo pressionado contra o dele. Sente isso? Murmurou no meu ouvido, e eu podia sentir seu hálito quente na minha nuca. O ritmo está aqui. Suas mãos se moveram, guiando meus quadris. Nos quadris, na respiração, no coração. Eu mal conseguia respirar, quanto mais seguir qualquer ritmo. Ter Rafael tão perto, sentir o calor de seu corpo contra minhas costas, a firmeza de suas mãos me guiando. Era avassalador de uma forma que eu não tinha palavras para descrever. Relaxa, sussurrou ele, percebendo minha tensão. Confia em mim. E eu confiei. Contra toda lógica, contra tudo que me tinham ensinado sobre certo e errado, eu me entreguei completamente àquele momento. Começamos a nos mover juntos, seus quadris ditando o ritmo dos meus, nossos corpos encontrando uma harmonia que parecia impossível para alguém que nunca tinha dançado daquele jeito. A música latina preenchia o espaço entre nós, mas havia algo mais, um ritmo interno que apenas nós dois podíamos ouvir. Você tem talento natural, murmurou Rafael, sua voz rouca. Tem fogo dentro de você, só precisa deixar sair. Suas palavras me atingiram em algum lugar profundo. Fogo. Era exatamente isso que eu sentia, como se chamas estivessem correndo pelas minhas veias, queimando todas as regras e expectativas que tinham me definido até aquele momento. Rafael, consegui sussurrar, virando ligeiramente a cabeça para olhá-lo. Ele estava tão perto que eu podia contar os cílios escuros, ver as pequenas gotas de suor que brilhavam na testa. Nossos olhos se encontraram, e o mundo parou. Benji, disse ele, meu nome soando diferente na sua voz como uma prece ou uma promessa. Não sei quem se moveu primeiro. Talvez os dois ao mesmo tempo. Mas de repente não havia espaço entre nós. Nenhum ar. Nada além do calor de sua boca quase tocando a minha. Foi quando ouvimos vozes do lado de fora. Nos separamos instantaneamente como se tivéssemos sido queimados. Rafael deu vários passos para trás, passando as mãos pelo cabelo, enquanto eu ficava ali parado, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todo o resort podia ouvir. As vozes passaram, provavelmente funcionários voltando para seus quartos após o turno, mas o feitiço tinha sido quebrado, e a realidade voltou com força total. Isso é... Comecei, mas não consegui terminar a frase. Perigoso, completou Rafael. Muito perigoso. Para você também? Ele me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Havia desejo ali, isso eu podia ver, mas também medo, incerteza, e algo que parecia quase dor. Especialmente para mim, disse finalmente. Você é hóspede aqui. Eu sou apenas um funcionário. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. Você tem certeza? Porque o que está acontecendo entre nós, isso não é algo que dá para esconder por muito tempo. Ele estava certo, e eu sabia disso. O que quer que fosse aquilo que estava crescendo entre nós, era grande demais, intenso demais para ficar escondido. Mais cedo ou mais tarde, alguém ia perceber. Os olhares que duravam tempo demais, a maneira como eu desaparecia todas as noites, a tensão que eu carregava durante o dia como um segredo que ameaçava explodir. Então o que fazemos? Me perguntei, e minha voz saiu mais vulnerável do que eu pretendia. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o chão, depois para as janelas, para qualquer lugar exceto para mim. Quando finalmente levantou os olhos, havia uma determinação ali que me assustou e me emocionou ao mesmo tempo. Juan machucou o tornozelo hoje de manhã, disse ele. O dançarino principal. Ele não vai conseguir se apresentar na festa de despedida da semana que vem. E eles vão precisar de alguém para substituir. Alguém que saiba dançar. Meu estômago deu um nó. Rafael, eu mal sei os passos básicos, não posso... Pode sim,
Ele deu um passo em minha direção, aquela intensidade voltando aos olhos escuros. Uma semana. Me dê uma semana para te ensinar. E você pode fazer isso. Meus pais jamais vão permitir. Então não conte para eles, pelo menos não até a última hora. Ele estava mais perto agora, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de sua pele. Benji, isso pode ser nossa chance. Nossa única chance de... Ele não terminou a frase, mas eu sabia o que ele queria dizer. Nossa chance de estar juntos, de explorar o que estava acontecendo entre nós, de descobrir até onde isso podia ir. Era uma loucura. Era arriscado. Era tudo que meus pais tinham me ensinado a evitar. Era perfeito. Uma semana, repeti como se estivesse testando as palavras. Uma semana, confirmou ele, estendendo a mão novamente. Desta vez, quando coloquei minha mão na dele, foi como selar um pacto. Não apenas para dançar, mas para descobrir quem eu realmente era por baixo de todas aquelas expectativas e regras. Para encontrar o fogo que Rafael dizia que eu tinha dentro de mim. Para descobrir se o que estava acontecendo entre nós era real o suficiente para valer todos os riscos. Vamos começar amanhã, disse ele apertando minha mão antes de me soltar. E Benji? Sim, ele sorriu, mas havia algo intenso demais naquele sorriso para ser apenas diversão. Prepare-se, porque eu vou te ensinar muito mais do que apenas dançar. Saí do pavilhão com as pernas trêmulas e o coração disparado, sabendo que tinha acabado de cruzar uma linha da qual não havia volta. Nos próximos 7 dias, eu descobriria coisas sobre mim mesmo que nunca tinha imaginado. Sentiria coisas que não sabia que era possível sentir. E no final teria que escolher entre o garoto que eu sempre fui e o homem que estava descobrindo ser. Esta história está mexendo com vocês tanto quanto está mexendo comigo? A tensão entre Benji e Rafael está ficando cada vez mais intensa. E mal posso esperar para mostrar o que acontece quando eles começam a treinar juntos todos os dias. Se vocês estão amando essa paixão proibida tanto quanto eu, deixem um like e me digam nos comentários. Vocês acham que Benji deveria arriscar tudo por esse amor? A parte final promete ser ainda mais emocionante. Os 5 dias que se seguiram foram os mais intensos da minha vida. Todas as manhãs eu acordava com o corpo dolorido dos treinos secretos, mas com uma energia que nunca tinha sentido antes. Durante o café da manhã, fingia interesse nas atividades familiares enquanto minha mente voava para a noite anterior, para as mãos de Rafael me guiando, para os sussurros de encorajamento no meu ouvido, para os momentos em que nossos corpos se moviam em perfeita sincronia. Você parece diferente, comentou Carmen no 3º dia, enquanto caminhávamos pelos jardins após o almoço. Mas... não sei. Mais vivo. Ela não fazia ideia de quão perto estava da verdade. Cada noite, eu me esgueirava até o pavilhão onde Rafael me esperava. O que começou como lições de dança tinha se transformado em algo muito mais profundo. Ele me ensinava a me mover, sim, mas também me ensinava a sentir, a me conectar com partes de mim mesmo que eu nem sabia que existiam. A dança não é sobre os passos, dizia ele, suas mãos firmes na minha cintura enquanto me guiava através de uma sequência particularmente difícil. É sobre contar uma história. E nossa história é sobre descoberta. Descoberta do quê? Ele parou de se mover, me puxando mais perto até que não havia espaço entre nossos corpos. De quem você realmente é quando ninguém está olhando. E era verdade. Ali, naquele salão iluminado apenas pela lua, eu era alguém completamente diferente. Não era o Benjamin Torres obediente que seus pais conheciam, nem o estudante exemplar que ia seguir o caminho traçado para ele. Eu era livre, selvagem, vivo de uma forma que nunca tinha experimentado. Na 4ª noite, algo mudou. Estávamos praticando uma sequência particularmente íntima. Rafael me fazia girar e me puxava de volta contra seu peito, nossas faces a centímetros uma da outra. A música tinha parado há muito tempo, mas continuávamos nos movendo no ritmo de nossos corações disparados. Benji, sussurrou ele, seus dedos traçando a linha da minha mandíbula. Sim, você sabe que depois de amanhã, depois da apresentação, eu sei. Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Você não precisa dizer. Preciso sim. Suas mãos subiram para enquadrar meu rosto, me forçando a olhar nos seus olhos. Porque eu preciso que você saiba que o que está acontecendo entre nós, não é só por causa da dança. Meu coração parou. Rafael, eu sei que é complicado. Sei que você tem uma vida, uma família, expectativas.
Mas eu precisava que você soubesse que, para mim, isso é real. As palavras que eu tinha estado evitando, os sentimentos que eu tinha tentado não nomear, tudo veio à tona de uma vez. Porque ele estava certo. Era real. Mais real do que qualquer coisa que eu já tinha sentido. Para mim também. Consegui dizer. É real para mim também. Ele sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos que me partiu o coração. Então você entende por que amanhã à noite é tão importante. Porque essa dança é nossa única chance de mostrar ao mundo quem realmente somos. Nossa única chance. As palavras ecoaram na minha mente pelo resto da noite. E no dia seguinte, enquanto minha família se preparava para a festa de despedida, eu mal conseguia me concentrar em qualquer coisa. Você está bem? Perguntou minha mãe, ajustando minha gravata com o cuidado meticuloso que ela sempre demonstrava. Parece nervoso. Se ela soubesse o motivo... Estou bem, menti. Só triste porque as férias estão acabando. Ah, Lamijo, ela disse, me dando um beijo na testa. Mas foram férias maravilhosas, não foram? Tempo em família, tradições. Exatamente o que você precisava. Eu concordei, mas por dentro estava gritando. Porque sim, tinham sido as férias mais importantes da minha vida, mas não pelos motivos que ela imaginava. Tinham sido importantes porque eu tinha descoberto quem eu realmente era. E essa descoberta estava prestes a ser testada da maneira mais pública possível. O salão principal do resort estava decorado com flores e luzes, cheio de famílias vestidas com suas melhores roupas. Meus pais tinham conseguido uma mesa na primeira fila, para ter a melhor vista do espetáculo. Como meu pai havia dito com orgulho, se eles soubessem que eu seria parte desse espetáculo. A primeira parte da noite transcorreu normalmente. Jantar, discursos sobre tradição e família, apresentações de música folclórica que fizeram meus pais suspirarem de nostalgia. Eu estava ali, mas não estava presente. Todo meu ser vibrava com antecipação e terror. Foi quando o apresentador anunciou a próxima atração que meu mundo parou. E agora uma apresentação especial de dança latina, com Rafael Martinez e um parceiro convidado muito especial. Ouvi minha mãe comentar algo sobre como era interessante ter um convidado na apresentação, mas as palavras chegaram como se viessem de muito longe. Meu coração estava batendo tão forte que eu mal conseguia respirar. Era a hora. Me levantei da mesa com as pernas trêmulas, murmurando algo sobre precisar ir ao banheiro. Meus pais nem prestaram atenção. Estavam ocupados aplaudindo os dançarinos que já estavam entrando no palco. Nos fundos do salão, Rafael me esperava. Ele estava vestido com uma camisa branca que destacava a pele dourada, calças pretas justas que acentuavam cada curva de seus músculos. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez meu estômago dar voltas. Pronto? Perguntou estendendo a mão. Olhei para sua mão, depois para seu rosto, depois para o salão cheio de pessoas, incluindo minha família, que em poucos minutos veriam uma versão de mim que eu nem sabia que existia até uma semana atrás. Benji, disse Rafael, percebendo minha hesitação. Olha para mim. Levantei os olhos. Lembra do que eu te disse no primeiro dia? Sobre ter fogo dentro de você? Assenti, não confiando na minha voz. Bem, é hora de deixar esse fogo queimar. É hora de mostrar para todo mundo, incluindo você mesmo, quem você realmente é. Respirei fundo, pensando em tudo que tinha acontecido naquela semana. Na descoberta, na liberdade, no modo como eu me sentia quando estava nos braços dele, pensando na escolha que eu teria que fazer, entre a segurança do que era esperado e a verdade do que eu realmente queria. Coloquei minha mão na dele. Vamos dançar, disse. O que aconteceu nos minutos seguintes foi como um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo. Entramos no palco e imediatamente senti o peso de centenas de olhos sobre nós. Encontrei meus pais na primeira fila, a confusão no rosto da minha mãe, a incredulidade no do meu pai, a surpresa de Carmen. Mas então a música começou e tudo mais desapareceu. Rafael me puxou para seus braços, e foi como se todos os treinos, todas as noites secretas, toda a paixão que tinha estado crescendo entre nós, explodisse em movimento puro. Dançamos como se nossas vidas dependessem disso. Cada passo uma declaração, cada movimento uma verdade que eu não conseguia mais esconder. Eu podia sentir o choque da plateia, mas também podia sentir algo mais. Admiração, emoção, o reconhecimento de que estavam vendo algo genuíno, algo real. Rafael me fazia girar, me puxava de volta,
Me segurava como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você está voando, sussurrou ele durante uma passagem particularmente íntima, nossos corpos pressionados um contra o outro. Está voando, meu amor. Meu amor. As palavras me atingiram como um raio, e de repente eu não estava mais dançando apenas com meu corpo, mas com minha alma inteira. Cada movimento era uma confissão, cada olhar uma promessa. Quando a música chegou ao fim, quando ficamos parados no centro do palco, ofegantes, nossos olhos fixos um no outro, o silêncio foi ensurdecedor. Então, como uma onda, os aplausos começaram. Não foram apenas aplausos educados, foram aplausos entusiasmados, emocionados. Pessoas se levantando, gritando bravo, assobiando. Até mesmo algumas lágrimas nos olhos de espectadores mais sensíveis. Mas tudo que eu conseguia ver eram meus pais. Minha mãe estava de pé aplaudindo, mas havia lágrimas correndo pelo seu rosto. Meu pai estava sentado, o rosto uma máscara de choque e algo que poderia ter sido orgulho ou horror. Eu não conseguia distinguir. Carmen estava gritando meu nome, obviamente emocionada. Rafael apertou minha mão e me puxou para fora do palco. Nos fundos, longe dos olhos curiosos, ele me pressionou contra a parede, suas mãos enquadrando meu rosto. Você foi perfeito, disse ele, sua voz rouca de emoção. Absolutamente perfeito. Rafael, eu sei. Ele encostou a testa na minha. Eu sei que as coisas vão ser difíceis agora. Sei que sua família vai ter perguntas, que você vai ter que tomar decisões. E você? O que vai acontecer com você? Ele sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Eu vou ficar aqui. É o meu lugar. Mas você tem um mundo inteiro pela frente. Tem escolhas para fazer. Antes que eu pudesse responder, ouvi passos se aproximando. Nos separamos rapidamente, mas não rápido o suficiente. Meus pais apareceram na entrada, seguidos por Carmen. O rosto da minha mãe estava manchado de lágrimas, mas havia algo em sua expressão que eu não conseguia identificar. Benjamin, disse meu pai, sua voz tensa. Precisamos conversar. Olhei para Rafael, que me deu um sorriso encorajador e um pequeno aceno. Depois me virei para minha família, respirei fundo e me preparei para a conversa mais importante da minha vida. Mas enquanto caminhávamos em direção ao quarto, uma coisa estava clara. Eu não era mais o mesmo garoto que tinha chegado ao resort uma semana atrás. Eu tinha encontrado meu fogo, minha paixão, minha verdade. E não importava o que acontecesse a seguir. Eu nunca mais ia apagar essa chama. Epílogo. 2 anos depois. Benji, você vem ou não? A voz de Marcos ecoou pelo corredor do dormitório, me tirando dos devaneios. Fechei o livro de poesia que estava lendo. Pablo Neruda. Uma descoberta que fiz depois daquele verão que mudou tudo. E sorri. Já vou. Gritei de volta, me levantando da cama. 2 anos. 2 anos desde aquela noite no resort. Desde a conversa difícil, mas necessária com meus pais. Desde que tomei a decisão de estudar literatura, em vez de administração. 2 anos desde que aprendi que às vezes decepcionar as pessoas que amamos é o preço da autenticidade. No espelho do dormitório, o reflexo que me encarava era diferente do garoto tímido que tinha ido para as montanhas mexicanas. Havia confiança ali agora, uma paz interior que vinha de conhecer e aceitar todos os aspectos de mim mesmo. Peguei a carta que tinha chegado naquela manhã da mesa de cabeceira. A caligrafia familiar me fez sorrir antes mesmo de abrir o envelope mais uma vez. Benji, espero que esteja bem na universidade. As coisas aqui estão iguais, o resort continua cheio. A dança continua sendo minha paixão. Às vezes, quando estou sozinho no pavilhão, coloco aquela música e lembro daquela semana. Você mudou minha vida também, sabia? Me ensinou que às vezes vale a pena arriscar tudo por um momento de verdade pura. Espero que esteja encontrando sua própria dança. Na vida, com amor é. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei no bolso da camisa perto do coração. Rafael e eu trocávamos cartas de vez em quando, mantendo uma conexão que transcendia distância e tempo. Ele continuava no resort. Eu seguia minha vida na cidade, mas aquela semana tinha nos marcado para sempre. Benji, já disse que já vou. Ri pegando a jaqueta. Marcos estava me esperando para irmos a uma festa do departamento de literatura, onde eu provavelmente passaria a noite conversando sobre Lorca e Pessoa, em vez de flertando com garotas, como meus pais ainda esperavam secretamente que eu fizesse. Mas as coisas tinham mudado entre nós desde aquela conversa. Não foi fácil. Houve lágrimas, discussões,
Momentos em que pensei que nunca conseguiríamos nos entender. Mas no final, o amor venceu. Eles aprenderam a aceitar quem eu realmente era. E eu aprendi que às vezes o maior presente que podemos dar às pessoas que amamos é nossa honestidade. Antes de sair do quarto, olhei mais uma vez para a foto na mesa de cabeceira. Era da última noite no resort. Eu, meus pais e Carmen, todos sorrindo para a câmera. Mas se você olhasse com atenção, podia ver Rafael no fundo, arrumando o equipamento de som. Nossos olhos se encontraram no momento exato em que a foto foi tirada. Ainda guardo essa foto não apenas como lembrança daquele verão, mas como lembrete de que, às vezes, os momentos mais importantes de nossas vidas acontecem quando temos coragem de ser completamente honestos, conosco mesmos e com o mundo. Saí do dormitório assobiando uma melodia latina, meus passos automaticamente encontrando o ritmo. Em algum lugar, nas montanhas do México, eu sabia que Rafael estava se preparando para mais uma noite de apresentações. E aqui, na minha nova vida, eu continuava dançando minha própria dança. Uma dança de autenticidade, coragem e amor próprio. Porque no final foi isso que ele me ensinou naquelas noites secretas. Que todos nós temos uma dança única dentro de nós. E a vida só se torna realmente nossa quando temos coragem de dançá-la, independente de quem está assistindo. E eu planejava continuar dançando pelo resto da minha vida. O que acharam desta jornada? Benji encontrou sua verdade através da dança e do amor, descobrindo que às vezes precisamos arriscar tudo para descobrir quem realmente somos. Esta história mexeu com vocês tanto quanto mexeu comigo? Se vocês se emocionaram com essa paixão transformadora, deixem um like e me contem nos comentários. Qual momento mais tocou o coração de vocês? E já antecipo, tenho outras histórias lindas como esta esperando para serem contadas.